Quem pede a chuva, recebe a chuva. Quem bate na porta, a porta será aberta. Tudo aquilo que você pedir em oração, acreditando já ter recebido, já é teu. Tudo o que você pedir. Jesus, ele não deu um limite, não deu um tipo de coisa que era para pedir. Ele falou qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo. Tudo o que você pedir em oração, crendo já ter recebido, será teu. A que ponto você acredita nisso? Porque Deus, ele responde nossas orações. Todas as orações que a gente faz, Deus escuta. Não tem nenhuma oração que Deus não escute. O que você pede, você recebe. Talvez não do jeito que você queria. Talvez não do jeito que você esperasse que fosse acontecer. Mas Deus te dá. Se você pedir paciência, você não vai criar paciência do nada. Não, Deus vai colocar pessoas para testar sua paciência. Para você upar de nível. Igual no RPG, você tem que ter experiências para você ir upando de nível. Então, se você pedir paciência, Deus, ele não vai te upar de nível, ele vai te trazer pessoas para testar sua paciência, para aí sim você upar o seu nível de paciência. Se você pede sabedoria e discernimento, Deus, ele vai colocar pessoas que não estão alinhadas com você para você discernir. Deus, ele é realmente, como vamos dizer, tem um senso de humor interessante. Mas é assim que funciona. A sabedoria, o conhecimento, ele não é dado, ele é adquirido. A gente adquire a verdade. Então, quando a gente pede algo para Deus, se prepara, porque ele vai te transformar naquela pessoa que você tem que ser para receber o que você pediu. Então, se você não segue o teu coração, não segue a tua intuição, não segue o que Deus tem te direcionado a fazer, você vai pedir algo e você não vai fazer o que Deus te pediu para fazer. Então, você vai ficar preso no primeiro passo. Então, é tipo, você pede, vamos dizer, é o que eu queria usar uma metáfora. Por exemplo, um caminho, uma maratona. Você quer chegar no final da maratona. E aí você pede para Deus chegar no final da maratona. Mas só que você não quer escutar a intuição de Deus para dar o primeiro passo da maratona. Tu já se inscreveu, tu já tá ali. Aí tu não segue a intuição de seguir o primeiro passo, o próximo passo. Então, se você não recebeu alguma coisa que você pediu a Deus ainda, não é porque você não merece, não existe isso de não merecer. Nós somos merecedores de uma vida abundante. Deus nos ama para a gente ter uma vida abundante. Se a gente não conseguiu chegar, é porque Deus quer ensinar algo para a gente. A gente tem uma lição para aprender. E enquanto a gente não aprender essa lição, Deus não vai trazer aquilo que a gente pediu. Porque muitas vezes a gente pede coisas que vão nos desviar do caminho. Então a gente acha que uma coisa vai fazer bem pra gente, mas não faz. Não vai fazer bem. Vai fazer o contrário. Vai te distrair do que é realmente importante. Então quando você busca ter um relacionamento com Deus, busca ter uma intimidade com Deus, Deus, ele não vai te permitir seguir por certos caminhos para te proteger de você se afastar dele. Isso não significa que você não pode ter algo que você queira, mas significa que Deus, ele vai primeiro te moldar a uma pessoa que possa receber isso sem se destruir. E isso, ao mesmo tempo, é maravilhoso, ao mesmo tempo frustra quem pede, né? Porque a gente pede, e parece que Deus não atende, parece que Deus está ignorando, mas ele não está ignorando. Deus não está ignorando. Deus, ele está fazendo tudo que ele pode fazer na tua vida para você olhar e aprender o que você tem que aprender, a lição que você tem que ter, para ele poder te dar o que você tanto quer. Deus, ele quer te dar o que você quer, o que você pediu, mas ele não pode te dar se você for se destruir. Então ele vai primeiro te moldar. Você reza
pedindo por alguma coisa e essa coisa te destrói e é atendido, não foi Deus que atendeu a sua oração. Não foi Deus que atendeu a sua oração. A gente sabe que o diabo existe. A gente sabe que existem forças malignas no mundo que escutam e participam e manifestam coisas aqui na realidade. Então você tem que ter muito forte com Deus. Você tem que pedir, mas você tem que ter uma intenção verdadeira, positiva, uma intenção que não vai infringir o livre-arbítrio de ninguém, que não vai causar mal a ninguém. Porque se você pede uma coisa que vai causar mal para alguém, Deus não pode te responder. Então quem vai responder é o diabo. E você não quer ter um contrato com o diabo, porque ele cobra caro. Pedir para Deus pode demorar mais, mas é sempre o melhor caminho. Porque Deus, ele não vai apenas te dar. E independente do que aconteça. Não, ele vai te dar quando você estiver preparado e vai te transformar na pessoa que você precisa ser. Ele vai te dar quando aquilo for construir o teu caráter, quando você estiver preparado para receber. Então, pedir para Deus pode ser mais demorado, mas ele te leva para o caminho certo. Ele te leva para a vida, para a verdade, para o amor. Tudo que você pedir, acreditando já ter recebido, você irá receber. Isso não é uma promessa. De novo, quando Jesus fala, ele fala a verdade. Isso não é uma promessa. Isso é uma verdade da realidade que a gente vive. O universo, ele é assim. Se você pede acreditando já ter recebido, é seu. Mas aí que tá. Antes de você receber, você tem que escutar o que Deus quer te falar. Seguir o que Deus te fazendo para seguir. Então é por isso que existe a questão de que a gente escuta tanto, para a gente soltar o controle. Ele fala assim: quando você soltar o controle, você vai ter mais poder. Por quê? Isso não faz sentido nenhum. Porque é o meu controle que eu acho que eu vou fazer as coisas acontecerem. Mas na verdade não é. Porque se você pede para Deus e você deixa que Deus faça as coisas acontecerem, quando você solta o controle e faz a vontade de Deus, vai, em algum momento, voltar para aquilo que você pediu. Então, por exemplo, você pede para ser rico. E aí você começa a trabalhar na empresa, você começa a fazer um monte de coisa, começa a criar negócios, começa a fazer um monte de coisa. Mas aí você ora e Deus fala no teu coração: não é para você ter uma empresa. Teu pensamento vai ser o quê? É uma contradição, não faz sentido. Eu quero ser rico, Deus, eu preciso ter uma empresa. E aí você vai querer segurar o controle. Não, eu vou conseguir, eu vou ser rico, eu vou conseguir ficar rico por causa de uma empresa. É a empresa que eu criei. Quando que você pede para Deus: eu quero ser rico, Deus. E você segue o que Deus pede, que Deus coloca no teu coração, o caminho que Deus te coloca, você vai ser rico. Muito mais fácil do que com a empresa que você acha. Mas você não vai ser rico no teu tempo. Você vai ser rico quando você estiver preparado para isso. Quando Deus perceber que você já não vai ser corrompido, destruído pelo dinheiro. Então a ideia de soltar o controle, seguir o fluxo do rio, seguir o fluxo do caminho, parece que a gente está perdendo todo o nosso controle. Mas na verdade não, a gente está soltando para o controle de Deus. A gente está soltando a nossa teimosia e seguindo para o caminho que Deus projetou. Porque a gente cria expectativas de milhares de formas da forma como as coisas deveriam acontecer. Mas não necessariamente as coisas têm que acontecer como a gente acha. Às vezes é muito melhor, na verdade é sempre melhor, seguir o caminho de Deus, seguir o que a intuição te fala, o que o teu coração está te falando, que o teu coração está captando da energia de Deus descendo sobre você. Você não precisa controlar, você não precisa ter a resposta de tudo. Se você pedir para Deus e acreditar, Deus vai
planejar todo o caminho para você. E você só tem que fazer o próximo passo. Então, por exemplo, você quer ficar rico, quer abrir uma empresa, aí Deus fala, não, é para você largar essa empresa e tirar umas férias. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, mas se é de Deus, se você seguir, você vai ir pelo melhor caminho. Porque se você conseguisse pela empresa ficar rico, isso ia prejudicar o teu coração. Mas Deus fala, larga a empresa e tira férias. Não faz sentido nenhum. Você acha que tá saindo do caminho, acha que tá saindo do trajeto, mas Deus depois ele vai te falar, beleza, você saiu da empresa, beleza, agora você já sabe que tem que tirar férias. Aí quando você tiver de férias, quando você estiver seguindo o que Deus falou para você, aí que ele vai te falar o próximo passo. Se você ficar falando, Deus, eu quero ser rico, e você não sai da empresa. Deus, eu quero ser rico, e você não sai da empresa. Deus, eu quero ser rico, e você não sai da empresa, você está desobedecendo Deus e quer que Deus faça do teu jeito. Mas Deus não vai fazer do teu jeito. Mas ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque o que Jesus falou é uma verdade. Tudo o que a gente pede em oração, crendo já ter recebido, é nosso. É profunda essa reflexão. Porque a gente fica tão agarrado a planos, a gente fica tão agarrado a expectativas, a gente fica tão agarrado a uma forma do que a gente acha que é o caminho, que a gente esquece quem é Deus. A gente esquece quem é Deus. Então, pra gente não faz sentido. Mas pra Deus ele já viu o futuro e ele já viu o caminho inteiro. Então a gente precisa soltar o controle, que soltando o controle a gente vai se movimentar mais rápido. Então com isso a gente tem que ter mais fé, porque quem bate a porta será aberta. Quem pede a chuva, recebe chuva. Quem pergunta será respondido. Deus escuta todas as nossas orações, todas. Ele não ignora nenhuma. Obrigado.